o senador Eduardo Girão e também o senador Marcel Van Hatten protocolaram esse pedido aí de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. A Agatha estava falando com a gente e converso agora então com o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, obrigada por conversar com a gente. Quero perguntar a respeito desse pedido de impeachment. Eu acho que está muito claro ali a motivação, mas gostaria de escutar do senhor desse pedido de impeachment e qual que realmente é não sei se a esperança seria a melhor palavra de vocês, já que tem tantos pedidos protocolados com assinaturas de impeachment de outro ministro do STF, que é o ministro Alexandre de Moraes, e acaba que nunca vai para votação. O senhor realmente acha que dessa vez pode ter um outro destino? Boa tarde, bem-vindo. Paula, muito obrigado, boa tarde. Agradeço o convite. E eu quero dizer o seguinte, o clima está diferente aqui no Senado Federal, né? A gente percebe que esse escândalo tomou proporções assim de furar a bolha. Não é um escândalo, vamos dizer assim, que a direita está na frente, ou que a esquerda está na dianteira. É uma coisa que mobiliza todos os parlamentares de partidos diferentes. É claro que alguns nem tanto, mas o que a gente tem percebido é uma adesão muito grande, por exemplo, à CPI que eu dei entrada aqui, ainda antes do recesso, diretamente ao presidente Davi Alcolumbre e protocolado direitinho, cobrei publicamente, ele não reagiu, né? Já tem 2 meses, mas a gente protocolou com 34 assinaturas, já está com 51 assinaturas hoje, né? Então a adesão de praticamente todos os partidos entraram conosco nesse pedido. Nós temos o outro, que é da Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordi, que é a CPMI, que também bateu recorde, tanto de senadores como de deputados, para ser feita. Então, o presidente Davi Alcolumbre não tem mais desculpa, né? Ele tem um dever moral, inclusive porque teve uma operação, no caso do Banco Master, lá no estado do Amapá, né, cujo indicado dele foi alvo da operação da Polícia Federal, que colocou esse indicado, teria colocado 400 milhões de reais do dinheiro dos trabalhadores, né, do estado do Amapá dentro de letras mortas do Banco Master. Então, tem muita nebulosidade disso tudo. Nós acabamos de dar entrada num novo pedido de impeachment do Toffoli, com esses fatos novos. Também estamos fazendo um aditamento do pedido que a gente tinha feito no dia 14 de janeiro, senador Magno Malta, senadora Damares e eu, né, com apoio de 20 senadores da República. Acredito que esse número deva crescer hoje com a revelação desse caso assim, estranho demais e causa assim, uma indignação no aparelho celular, sendo revelado transações financeiras e tudo. Na PGR, nós acionamos também por 2 vezes, né? Eles não responderam nem o pedido original que nós fizemos de suspeição, conflito de interesse do Toffoli, com relação àquela viagem que fez, né, para a final da Libertadores da América. Depois teve o caso do resort, que vocês estão mostrando aí na tela, esse resort gigantesco, que é o Taiará, que agora o Toffoli diz que é sócio, né? Então, nós aditamos no dia 21 de janeiro e a PGR caladinha da Silva, né? Algo assim injustificável por uma instituição que deveria ser independente, deveria ser autônoma. Então, eu acredito que tudo isso que foi revelado ontem à noite, a PGR deva se mover. Nós entramos agora também com esses fatos novos, requerendo o afastamento do ministro, e eu acredito que a sociedade deve continuar se manifestando de forma ordeira, pacífica, mas com firmeza, para que toda a verdade venha à tona. É a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que não envolve apenas esse caso do ministro. Nós também estamos chamando, através da CPI do crime organizado, né, vamos tentar convocar, já entrei com requerimento, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Paz, que fez um contrato de 129 milhões
algo também, ao nosso ver, indefensável, né? E isso a gente precisa trazer à tona, não podemos esquecer desse fato. Então, também pedimos a quebra de sigilo dela, do ministro Alexandre de Moraes, e espero que a CPI do crime organizado não cancele as sessões, como foram sistematicamente todas canceladas essa semana. Eu nunca vi isso, né? Estou aqui há 7 anos e sempre, pelo menos, o plenário ficava aberto para a gente discursar, denunciar, repercutir, né? E nem isso o presidente Davi Alcolumbre permitiu, cancelou as sessões todas. Eu espero que o bom senso prevaleça e que ele tome as decisões para levantar o Senado, que está de forma muito, uma imagem muito arranhada, com legitimidade, infelizmente, perante a sociedade brasileira. Agora, senador, o senhor estava falando aí das dificuldades, né, que se tem, né? Já existem pedidos de CPI, de CPMI sobre o Banco Master. Na Câmara dos Deputados, o Mota disse que vai ter que seguir a fila. Tanto que o senhor mesmo falou de Carlos Jordi, que conversou com a gente aqui no Tarde Band News, dizendo, olha, não tem desculpa, então vamos para uma CPMI mista, né? Mas parece que, de alguma forma, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ele tá escapando para a direita, para a esquerda, para todos os lados, para não colocar esses assuntos que são espinhosos em pauta. Como é que está essa articulação de vocês? O senhor já falou aí que as assinaturas vêm aumentando, o senhor falou de vários partidos. Até pergunto de que partidos, são todos só do centro-direita, se tem partidos também da base governista que estão fazendo esse tipo de assinatura e o quanto esse pedido de vocês pode ganhar força ou perder força depois da decisão da reunião dos ministros de hoje. Olha, a gente é um poder independente, né? Não é de hoje, Paula, que a gente tem denunciado abusos vindo da nossa Corte Suprema. Desde 2019, quando eu entrei aqui, e olha a coincidência, eu não acredito em coincidência, né? Foi o ministro Toffoli, em 2019, quando censurou a revista Cruzoé, que dizia do amigo do meu pai, daquela relação da Odebrecht, que passou de ofício a relatoria para Alexandre de Moraes. De lá para cá, o que a gente tem visto é um caos institucional, uma insegurança jurídica, porque a Constituição foi rasgada. Não existe justificativa para esse inquérito estar aberto até hoje. É uma espada na cabeça de quem critica esse sistema, né? Na verdade, quem critica esse regime, STF Lula. Por exemplo, é muito mal explicado o presidente Lula ter se reunido convocado fora da agenda, com a presença de um lobista, que é o Manteiga, que já tinha quebrado o Brasil lá atrás, ganhando R$1 milhão por mês, a pedido do PT, né? Estava lá também o Rui Costa, né? Estava lá também o Alexandre Silveira, né? Então, tudo isso a gente precisa investigar, e só uma comissão parlamentar de inquérito exclusiva para isso vai acontecer. E um dado para você, até o PT assinou, aliás, um parlamentar apenas aqui, que foi o senador Paulo Paim, a gente tem que ser justo, assinou essa CPI do Banco Master, que tem 51 dos 81 senadores, 51 assinaturas. Então, eu estou muito assim, esperançoso. Essa palavra que você usou é o que também me toca, porque a gente vê um clima diferente, né? E se Davi Alcolumbre não se mover diante de tantos fatos que crescem os olhos dos brasileiros, se deixa indignado o cidadão de bem, ele também vai ter que responder, né? Nós não vamos ficar parados aqui, porque ele tem uma responsabilidade. Ele fez um ato assim, que foi de deboche com os senadores e brasileiros, que muitos aqui ainda não assimilaram, que quando ele, no pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que teve a maioria dos senadores, 41 assinaram, ele disse que se tivesse 81 assinaturas, ele não abriria. Ou seja, inclusive a dele, né? Então, isso pode ficar por isso mesmo. A gente está pensando em medidas também, caso o presidente não haja em defesa do Senado da República, que nunca esteve tão questionado pela população. E, repito, com legitimidade da população para nos questionar aqui.
Que tipo de medidas vocês estão pensando, caso realmente o presidente Davi Alcolumbre não siga com esse pedido de vocês, com mais esse pedido de vocês? Olha, tem caminhos, né? O Conselho de Ética, por exemplo, é um caminho, né? Então, o presidente tem atribuições. Não pode colocar um saia ali de 2 senadores para exatamente os 9 que tem que ser da mesa. Se não tiver na mesa, não abre. Então, isso está excluindo o debate, né? Eu fico muito triste porque eu não fui eleito pelos cearenses para aqui participar de teatro, né? E a gente está vendo que o Senado Federal ficou fechado esses dias. Na semana passada só teve um dia no retorno dos trabalhos, que foi na segunda-feira, e o presidente Davi Alcolumbre abriu uma sessão para votar penduricado, né? Passando do teto do salário dos funcionários da casa, e de forma remota, Paulo. Né? Quer dizer, nem presencial foi. Então, isso é um desrespeito de quem paga imposto, já que o custo dessa casa aqui são 6 bi de bola aí de índio, 6 bilhões de reais por ano. Então, eu espero que o Senado se reinvente, e eu vejo já uma pressão interna e externa para que a gente consiga finalmente cumprir o nosso dever ainda em 2026. Senador, obrigada. Eu vi o seu vídeo, inclusive, né, que o senhor postou, mostrando ali, né, o Senado vazio, tentando trabalhar, mas todo mundo online. Uma crítica de outros senadores também que a gente ouviu aqui no Tarde Band News, porque outros assuntos já poderiam ter ido para frente, né, antes aí. Teria essa semana de trabalho antes do recesso e algumas pautas online não tem como avançar. Senador, obrigada. A gente com certeza volta a se falar. Vamos ver o que acontece aí nas próximas horas em relação a esse caso. Até a próxima.